Ao longo dos anos, Landry e Lyra foram combatendo lado a lado. Defenderam Belém de um ataque surpresa, salvando a cidade de um inimigo que os teria suplantado a ambos. Reuniram exércitos e levaram as cidades a reconhecer a necessidade da fidelidade. No correr de longos anos, rechaçaram os inimigos do Império. Pessoas que se haviam entorpecido de desespero começaram a sentir avivar-se nelas uma cálida centelha de esperança. Esperavam pela paz e depositavam essas tênues esperanças em Landry. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 10º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama A Cidade Caída, a gente vai comentar os capítulos 26 e 27 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves. Oi, gente. A Rayane Molinário. Olá, gente, tudo bem? E o Bruno Amorim. Salve, salve, pessoal. Então, a gente vai começar a nossa discussão pelo capítulo 26, que se chama Landry Transformado. Esse capítulo ele vai tomar quase todo o nosso tempo hoje, na verdade, porque ele é bem grande e o capítulo 27 é bem pequeno. Mas ele também, além de ser longo, ele também é muito importante para nos dar um pouco mais de contexto para as coisas que aconteceram com o Kvof mais no início da narrativa e a gente entender um pouquinho qual é o objetivo dele, o que aconteceu lá atrás. Então, nesse capítulo, a gente começa com uma passagem de tempo bem marcada, né? O Kvof fala que ele já estava há anos em Tarbin. Então, aqui ele diz que está com 15 anos, portanto... 3 aniversários. E 3 aniversários. Isso. Então, a gente tem que redimensionar um pouco o personagem que a gente tinha. Se antes a gente estava imaginando uma criança de 12, né? Agora a gente está pensando num adolescente. Que é com quem a gente vai conviver a maior parte do livro agora. E ele explica menciona uma atitude também bem chatinha dele. Oi? Que explica uma atitude bem chatinha que ele tem, mais pra frente, nesse capítulo ainda, mas que é compreensível, né? É. Um adolescente rebelde e tudo mais. Os hormônios, galera. Embora eu ache bem pesadinha essa parte. Bem, então ele também comenta sobre como ele estava até então, e ele já tinha falado sobre isso no capítulo anterior, vivendo sem propósito, né? Ele estava vivendo... Ele tava não sabia bem o que sobrevivendo, né? Esperando. É. E aí agora, ele usa a metáfora da mente adormecida, e aí agora é o momento em que ele vai se sentir reanimado, é o momento que ele vai se sentir que ainda tem alguma vida para ser vivida, né? E é muito interessante que o que vai fazer isso com ele é uma história. A gente já comentou outras vezes como o Kvof tem essa relação com histórias, é uma coisa muito importante para ele, para a criação e para a identidade dele. E a gente também já comentou sobre como isso é um tema central dos dois livros, não só para o Kvof, mas para o leitor. A gente entender a relação entre história e realidades, mito, né, essas relações. E é muito interessante que o que vai reviver ele, basicamente, é uma história. No início desse capítulo, então, o Kvof comenta um pouco com a gente que ele descobre que tem umas meninas lá no porão do Trappist dizendo que tem um cara que está contando histórias. E se tu disser uma história que ele não conhece, ele te dá dinheiro, né? É um vintém, né? Isso. E o Kvof fica louco pra ir pra lá, não só pelo dinheiro, mas também pelas histórias, porque é alguma coisa que mobiliza ele de alguma maneira. Ele passa o dia pensando nisso, né? O que é muito engraçado. Toda hora ele fala, mas que história eu falaria? Que história eu pediria, né? E só que ele não pode ir pra lá a princípio, né? Porque lá é o lugar onde mora o Pike, que foi aquele menino um dos meninos que deu uma surra nele no primeiro dia, quebrou o alaúde e tal. Então, ele tem medo de ir pra lá porque depois, nesses últimos 3 anos aí, ele já tinha Aprontado. conseguido algumas vinganças, né? É.
E que vingança, né? Vamos combinar. Tem uma hora que ele diz, eu achei que ele ia pegar fogo. Explodir. Eu achei que ele ia explodir isso. Pegar fogo, ele perdeu pra isso. Carinhosa. Pegou fogo. Eu devo dizer Ele que o pegar Kvof é um fogo, ele fofo. pegou. Aham. Ele Mas, achou que ele ia explodir, mas não aconteceu. Uma pessoa Não foi como ele Droga. esperava. fofa e carinhosa. decepcionante, né? Decepcionante. Poxa, pai. Parece eu nas aulas de química da escola. Quando você queria ver as coisas explodindo, na verdade o que você via era um monte de C ligado, né? Aham. C com H. Bem, de qualquer maneira, então, o Pike... Tem uma passagem que eu acho muito interessante aqui, que é quando o Kvof vai lá no... Ele encontra o lugar onde o Pike se escondia, sabendo que era exatamente como o lugar que o Kvof se escondia, né? Uhum. E aí, é muito interessante como ele sabia pelo que procurar. Porque, de alguma maneira, ele sentia identificação com esse menino. Ele sabia que ia ter alguma recordação, ia ter algum objeto que ia ser um objeto de carinho, né? Sim. Que no caso do Pike era um cavalinho, né? Uma coisinha assim. Com barbante. Isso. E aí ele sabia que aquilo ali era uma coisa que ia destruir o menino se ele prejudicasse, assim como ele foi destruído quando quebraram o alaúde. Bem, de qualquer maneira, vou passar o dia inteiro pensando nisso, se ele vai, se ele não vai, até que ele vai. Decidi. E aí ele encontra o Scarpe lá. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção é, comparando com o Willem, né, que é o colega do Kvof que vai aparecer lá pra frente, que a gente não precisa falar muito dele pra não virar spoiler, mas o Willem tem a pele escura, né, mais ou menos a mesma descrição da pele do Scarpe, e ele é de Seald. Então eu acho que isso é uma indicação de onde o Da Scarpe natureza vem. dele. E, enfim, o Scarpe tá lá contando histórias pras crianças, as crianças estão... E aí ele começa a perguntar quem é que quer... que história que vocês querem ouvir, as crianças falam umas coisas. Tem uma referência a Duna aqui, né? O Duna, pra quem não conhece, tá nos ouvindo, é um livro clássico de ficção científica dos anos 50, 60 ainda. Acho que é dos 60 já. Do Frank Herbert, que é um livro que se passa num planeta deserto e tem uns vermes gigantes. E aí tem a menininha que fala, deixa eu abrir aqui pra eu mencionar exatamente. E é um dos livros favoritos do Patrick. Página 173. Aqui, tem uma menina que pede uma história que é: eu quero ouvir uma história das terras secas além dos montes tempestuosos, das cobras de areia que saem do chão feito tubarões, e dos homens secos que se escondem embaixo das dunas e bebem sangue de gente em vez de água. E isso tá lá no Duna. Então o Patrick tá fazendo uma brincadeirinha Legal, aqui, né? Aham. Uma Ele faz homenagem uma- até, né? Sim, claro. Ele faz uma homenagem também ao Martin lá no Conto do Bast também, que ele fala: o inverno está chegando, né? Então talvez tenham várias dessas coisas que a gente ainda não achou, mas... São coisas que enfim, ele sempre tem- passam É, que até que ele despercebidas escondeu, numa né? primeira lida. Sim, eu só fui perceber isso agora, eu acho. É que nem Bem, eu de com a qualquer- Tenácia no episódio anterior. De qualquer maneira, a história, então, que o Scarpe escolhe contar é a sugestão do Kvof, né? Que é a história do Lanry, que o Kvof pede. A Guerra da Criação. Isso. Que o Kvof nunca se referiu até então como a Guerra da Criação. Quem fala é o Scarpe, né? O Kvof não sabia, mas aí o Scarpe fala: então quer ouvir Lanry e a história e a Guerra da Criação. E aí, então, a maior parte desse capítulo vai ser tomada por essa história. E que história. Que história, né? Basicamente, então, durante essa Guerra da Criação, que a gente até agora não entende... na parte de spoilers, eu acho que a gente vai poder comentar com um pouco mais de detalhe, porque isso tem explicações pra isso mais pra frente. Mas a Guerra da Criação, então, é essa guerra, pra gente até então, bastante misteriosa. Né? A gente não... mas que o Lanry é um dos heróis dessa guerra. Ele é uma das pessoas que... Enfim, ele é um super guerreiro e ele defende o lado pelo qual o leitor se identifica até então, né? Que é como se fosse a humanidade ou o que for.
E outro personagem importante aqui pra gente é o Selitos, que era o governante de... eu sempre Mirtariniel. leio errado. Mirtariniel. Eu sempre troco umas vogais quando eu falo em voz alta. Eu sempre troco e falo Miraniel, que parece mais Senhor dos Anéis do que Nome do Vento. Eu sempre boto um A no meio, fica muito doido, mas enfim. Então o Selitos é o governante dessa cidade e no momento tem ela e mais 6, ou ela e mais 7? Ela e mais 6, né? Mais 6. Ela e mais 6 são 7 cidades. que são as cidades restantes até então. E enquanto essa cidade não caía, o Lanry e a esposa dele, a Lyra, estavam lutando, né, por elas. Eles eram os heróis dessas... Lado a lado. Né? Uhum. O Lanry era um grande guerreiro e a Lyra era uma grande nomeadora. Então ela controlava os nomes, né? Sabia os nomes das coisas e isso tornava ela muito poderosa. E os Selitos também. E os É, Selitos Selitos também, Uhum. Até que, durante a Batalha de Dresden Tor, né? É isso? Batalha de Dresden Tor, o Lanry morre. Ou não? Não, Sim. não. Não, Não, ele não. morre. Essa é a batalha que ele derrota uma criatura e tranca ela atrás das portas de pedra. Ah, uma criatura escamosa, né? Parece escamas de ferro negro, assim. Isso, mas eu acho que mesmo assim é aqui que ele morre. É também. nessa que ele morre. É Ele nessa, morre matando Desculpem, gente. o... Aham, é isso aí. Tá, então ele morre. E daí... É tanta A história, Lyra- tanta morte que... Pior que eu reli 2 vezes esse capítulo pra preparar o episódio. Mas ele é muito denso, esse capítulo. Tem muita né? coisa. Tem muita coisa. E, enfim. E aí o Lanry morre, então, nessa batalha, na batalha de Dresden Tor. Depois de derrotar uma criatura que ele tranca atrás das portas de pedra. Que é... Né, a gente não tem nenhum spoiler a respeito disso, a gente só sabe que as portas de pedra é o nome do 3º livro. Né, então, Tan, tan, tan. possivelmente tem alguma coisa aí. De qualquer maneira, a Lyra chama o nome do Lanry pra reviver ele, né? E depois de tentar algumas vezes, ela consegue. Depois disso, passa-se algum tempo, a gente não sabe muito bem o que acontece, mas a Lyra morre. E aí o Lanry vai até Mirtariniel e se encontra com os Selitos. E lá ele fala pro Selitos e tal, que a Lyra morreu. A Selitos acaba descobrindo, né? Ele nem... Ele não chega a falar, o Selitos fica tipo, aconteceu alguma coisa, né? Daí ele faz cara de triste, daí ele entende qual foi a situação. Mas o que acontece então é que eles vão conversando e tal, e o Lanry menciona o quanto ele, depois de revivido, não conseguia morrer de novo. E ele tava a tentativa Tava dele era preso, reviver ela. Ele tinha que viver sem ela, o que pra ele era insuportável. Mas ele também não conseguia morrer. Ele até porque morre, de mas alguma ele maneira volta. Ele tinha até uma esperança que Selitos pudesse ajudar ele, né? Porque Isso. era um grande nomeador, né? Aí ele até Selitos. fala, olha, até posso te matar durante 3 horas aí. Depois você volta, meu filho. E é exatamente, né, esse o problema que o Lanry enfrenta, e ele tá muito amargo. Tem uma coisa que o Selitos fala que me deixa pensando bastante no Koth, né, no Kvolf de hoje em dia, que tem uma frase que é: as paixões levam homens bons à insensatez. Sim. Né? Não sei até que ponto a gente encontra um paralelo aí sobre o que pode ter acontecido nesse... que levou o Koth a cometer insensatez, como diz a espada dele, e tá lá recluso e tal. Mas... enfim, então o Lanry, ele ataca os Selitos, ele petrifica ele, né? Ele deixa ele parado por um Que tempo. até ele fica meio assustado, né? Com o poder de Lanry aí. Pois é, Ele de não era alguma nomeador. maneira... de alguma maneira ele virou, né? E a gente não sabe como. Ele, de alguma maneira, ele se fortaleceu muito entre as últimas vezes que eles se viram, e a gente não tem a menor ideia de como isso pode ter acontecido. Mas, enfim, E mesmo ele sendo tão poderoso, ele não conseguiu chamar a Lyra de volta, que é o que ele queria quando ele começou a procurar, a tentar, né? A aprender, isso é o que ele diz. Sim. E a maldição que o
Selitos bota nele, né, de volta. Então tem a ver com... Cadê aqui? Não, então primeiro ele vai petrificar os Selitos e vai destruir, né, a cidade E vai toda. destruir a cidade. por Eu pulei um pedaço. Pulou um pedaço pra Leve frente. pedacinho. Que bom que Que vocês estão aí me é- salvando aqui, porque eu tô todo perdido já. Me atrapalhei aqui, né? Não, Que aí é o porquê que explica o porquê que o Selitos vai e lança essa maldição, esse... Não sei, acho que é maldição mesmo nele. É a grande uma explicação. maldição. Enfim, o Lanry, ele tá muito amargo, ele tem uma conversa bem depressiva, né? Meio Do Thanos. Uhum. a gente não... É um Thanos. Oi? É um Thanos? É, ele tá numa coisa meio tipo, tem que matar todo mundo, porque esse mundo aqui não tem alegria, então bora morrer. Melhor, Bora tô salvando as pessoas. E uma coisa muito interessante é que o Lanry, ele ficou privado. Ele foi levado à loucura completa, assim, essa crueldade completa, porque ele foi privado das 4 portas da mente, né? Ele fala em algum momento que ele não conseguia dormir. Ele... É na página 179 isso aqui, peraí. Bem na troca. Ele diz o seguinte... Perdi o troço. Nenhuma porta é capaz de barrar a minha passagem. Está tudo perdido para mim. Nem Lyra, nem a doce figura do sono, nem o abençoado esquecimento. Até a loucura foge ao meu alcance. A própria morte é uma porta aberta para o meu poder. Ele cita exatamente as 4 As 4 portas. portas. As 4 portas. Então, tem esse paralelo muito evidente aqui, né? E o que acontece com alguém quando é negado a essas pessoas as 4 portas? Ele entra numa depressão completa e ele decide que é mais fácil, sei lá, matar essa cidade aqui. Destruir tudo. Entra naquele... O propósito dele é esse. Oi, desculpa, Rai. Não, o propósito dele passa a ser só destruir tudo. Acabou, então. Não tem mais, não precisa mais existir nada. Mundo, cidade, pra quê? Não, vamos acabar com tudo isso aqui. E é, Que eu ia falar também, ele acaba entrando numa... Apesar dele ser privado da porta da loucura, é meio que um pouco do que ele entra, né? Ele entra numa loucura com uma sede de sangue, assim, que só quer levar tudo. Vamos. Na verdade, eu acho que não é que a porta tá barrada pra ele, eu acho que é porque ele atravessou todas. Entendeu? Então ele tá além disso, ele tá além da morte, ele não vai dormir mais, ele não vai... Ele já tá mais do que louco, entendeu? É uma coisa assim, que extrapolou os limites das portas. Aham. eu acho que loucura aqui, nesse sentido, né, porque ele diz que a loucura foi negada a ele. A loucura, nesse sentido, seria uma loucura talvez mais inocente de não compreender a realidade. E o problema dele é que ele tá compreendendo demais. Entendeu? O problema dele é que ele não é que ele não tá conseguindo se iludir com nada. Aham. E por isso que eu acho que é o sentido da porta, até a loucura me foi negada, entendeu? Faz sentido. Bem, de qualquer maneira, aí os Selitos então bota uma maldição de volta nele, né? E aí nessa maldição de volta, o Lanry, eu quero ler o trecho perfeito aqui, porque o Selitos fala exatamente... Só que eu perdi... Aqui. Esta é minha maldição sobre ti, que teu rosto permaneça eternamente na sombra, negro como as torres derrubadas da minha amada Mirta Luniel. Esta é a minha maldição sobre ti, que o teu próprio nome se volte contra ti, para que não tenhas paz. Esta é a minha maldição sobre ti e sobre todos aqueles que te seguirem, que ela perdure até o fim do mundo, e até o aleu cair do céu, anônimo. Então, o rosto dele se torna, de fato, coberto de sombras e ele some, né? E aí esse é o fim da história. E é interessante porque isso traz também um pouco da história de Telo, né? É que o... Gente, deu branco no nome do capiroto lá. O Incanis. O Incanis também tem o rosto sempre coberto de sombra. Ah, verdade. Eu não tinha percebido, mas tem razão. Então, tem esse jogo entre os dois. Aí tipo,
considerando que a gente pensa que a história de Telo vem antes da de Lanri ou a de Lanri antes da de Telo, dependendo de como você coloca isso, você tem aí um joguinho em que um pode ter se tornado o outro, ou um acaba entrando no lugar do outro. Uhum. É Tem uma razão. mistura, né? Pode ser um reflexo também de uma história na outra. Também. Sim. Uma coisa que eu falei no outro episódio é que, diferente da história de Telo, essa história aqui, ela tá materialmente presente na nossa história, né? A gente vai Sim. ver o Uhum. A gente já o conhece, Haliax. A gente até conhece o Haliax, né? né? Sim, a gente já viu. Né? Claro que a gente não sabe o quanto dessa versão do Scarpe, até como ele fala depois, né? Que Toda história precisa ter um fundinho de um mentira. fundinho. Então a gente não sabe como é que o quanto disso foi alterado, o quanto que isso é só uma versão de uma história que, né, na realidade foi diferente. Mas ela é mais material do que a anterior. A anterior pode, inclusive, ser uma versão super mitológica dessa. Né? dessa. É uma ou- explicação religiosa. Foi o que eu pensei, Aquela né? outra. Ser uma coisa mais pra religião mesmo, uma coisa mais voltada pra... A traição de fiéis. Eu ia falar catequizar, mas não seria catequizar. É pra mais ou atrair fiéis, É. né? Mas seria por aí. menos. Seria mais... Vocês entenderam o sentido que eu queria dar. Uhum. Até porque a gente não tem. Eu não sei então, se nessa analogia que o Bruno fez, de alguma maneira o Celitus se ligaria ao Incanis, mas eu acho que não, né? Ao Incanis, perdão, ao Telo. Mas eu acho que não necessariamente. Então talvez a gente não tenha a mesma figura, não seja a mesma história, e eu acho que não é mesmo. Uhum. Ou então, às vezes, Lanri e Aliax sejam... Mesmo sendo a mesma pessoa, Lanri pode ser Telo e Incanis o Aliax, quando ele transforma, sei lá. Que é uma viajada total na maionese aqui. Mas é que a relação entre essas duas histórias, na verdade, a gente tá partindo de só um elemento. Só Sim. que é um elemento gritante demais pra ser ignorado. Uhum. Então, como é que a gente vai conseguir ligar elas é muito difícil fazer de uma maneira razoável, né? A gente tá Ainda mais jogando agora, ideias. assim, que foi meio que jogado na nossa cara e a gente... Eita. É porque assim, também podem ser duas versões da mesma história ou podem ser duas histórias sobre a mesma pessoa que aconteceu em momentos diferentes. Sim. Tem muito disso, não tem como Aham. a gente ia saber. A gente não tá propondo, e a gente nem teria como propor, sem ser completamente maluco, uma relação, assim, uma super mega teoria que vai, né? Uhum. O que a gente tá Que liga uma coisa a outra, mas fazendo é levantando possibilidades mesmo. E agora que o Bruno atentou isso, eu acho que a gente tem mesmo que levantar possibilidades, porque Se algum ouvinte tiver alguma teoria, mande pra verdade, gente. nos ajudem. Uma outra coisa que tem durante essa história que, na verdade, é uma omissão que me chama muito a atenção, é que não é dito o que aconteceu com a Lyra. Sim. eu fico me perguntando isso também. O Celitus pergunta, o Lanri faz cara de triste, ele dá como respondido, mas não tá respondido. Será que ela realmente morreu? E mesmo se ela morreu, como ela morreu? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Tipo, a mulher era famosa também. Simplesmente Será que Lanri Morreu que e ninguém matou? viu? E começou a ter muitos boatos também sobre ela, que ela adoeceu, que ela morreu, que ela... Né? Então ninguém sabe exatamente o que aconteceu mesmo com ela. E o Lanri até fala que, embora ele tenha sido vítima de traição, a morte da Lyra tá nas mãos dele. eu acho Será? que foi meio um sacrifício, mas eu não posso afirmar, claro, né? Isso aqui é Sacrifício coisa que vem pra na minha ele cabeça. conseguir o poder dele. Pra ele voltar, não, eu né? acho que Talvez. foi pra ele voltar. Pode Isso. ser Meio que também. drenou eu penso o dela. nisso. Essa frase dele sobre traição e culpa me lembra de novo muito do Kote. Ele foi traído, ele diz, né? Mas ao mesmo tempo ele também ele bota sobre si a responsabilidade sobre a tragédia dele. Uhum. Até porque até brinco que o Chandriano agora tem cabelos vermelhos, né? Sim, Podemos, né, associar aí que tem relação com a história real, né? sim. Talvez ele e o Haliax sejam mais parecidos do que Que a eles gente acham. espera. Mais alguma coisa sobre a história?
Tem o nome, né, dos nomeadores mais poderosos, pelo menos de acordo com os É o Selitos. que a gente volta a escutar depois de muito tempo. Que é o tem. Aleph, né? Tem o Ele, Aleph, que o ele, Iax é, e a Lyra. ele próprio. Selitos. É. E a Lyra. O Aleph... E esse. Diga, Raeli. Não, e esse Yax, não sei como que se fala isso em inglês. Yax, não sei. E a X, vamos lá. Isso. Haliax, Como? Haliax. Tem metade do nome Haliax aqui, né? Uhum. Eu pensei na historinha, na outra historinha. A história da Lua. Da lua, isso. Vamos falar disso Do depois. aguarde. Mas não pode falar aqui. Não, mas só prestar atenção nesses nomes, né? Isso. Acho que é uma coisa que a gente tem que atentar. Se tem uma coisa que o Patrick já mostrou pra gente, é que ele não dá um nome à toa. Sim. Uhum. Sempre que aparece um nomezinho, é porque tem alguma coisa que ele aplicou aí. Ou pelo menos nessas coisas mais misteriosas e mitológicas, assim, elas estão muitíssimo ligadas. Sim. Uhum. Bem, logo depois, então, quando o Kvolf comenta que foi só quando o Scarpe parou de falar que ele notou que ele estava super envolvido, né, na história. Sim. Ele foi falar com o Scarpe depois e tal, e foi agradecer. Eu acho muito fofinha essa parte. É muito bonitinha, É né? muito fofinho. Posso falar um negócio aqui rapidinho? Claro. Porque a gente tá. Não, é porque eu peguei aqui pra ler o negocinho que é rapidinho no livro, e aí eu voltei naquela parte que eles estão discutindo a Lyra, que a gente acabou falando que não fala o que aconteceu com ela. Mas na verdade ele confirma que ela está morta com todas as letras. Ele fala que sim, ela morreu. Sim. Ele só não diz como. Como ela morreu. O que aconteceu. Mas sim, a gente sabe que ela tá morta. Que ele confirma que ela tá morta. Pois é, porque pra tu matar uma nomeadora que nem ela, né, não é... Isso. Tem que ter sido alguma coisa relevante. Era só pra corrigir, porque eu tinha esquecido também. Pra mim, ele só tinha deduzido que ela morreu. E outra coisa, nessa questão do nome, que o Bruno falou que poderia ser Haliax, né? No caso, o Yax no final do Mais Poderoso, mas eu acho que não. Porque o Selitos fala desse Yax antes. E depois, é só depoisinho, no finalzinho, quando ele ataca o Selitos, que o Lanry fala pra ele que agora ele se chama Haliax. Então, Mas eu acho que o sentido da relação não é necessariamente que seja a mesma pessoa, mas que fato sim, de isso. metade, um fragmento do nome ser o mesmo e ter passado pro Lanry de alguma maneira pode ter alguma relação entre eles dois, entendeu? Uhum. sim. Pode aí no meio do caminho ter se misturado. Enfim. Mas era só isso mesmo que eu ia falar, desculpa interromper. E lembrando que como eu acabei de mencionar um pouco mais cedo, né? O Lanry aparentemente fortaleceu a nomeação, que ele não tinha. Sim. E metade do nome dele agora é Yax, que era um dos maiores nomeadores, segundo os Selitos. Uhum. Então talvez a resposta esteja por esse lado, mas não sei também, eu pensei nisso agora. Enfim, voltando então pra cena, né, onde o Kvolf tá conversando com A os caras. cabeça fica, né? Aham. Esse tá sendo um dos episódios mais difíceis de fazer, porque é tanto detalhe, né? Uhum. É muita É informação. tanta coisinha. De qualquer maneira, então, o Kvolf vai conversar lá com o Scarpe. E aí ele tá meio... Não é constrangido, mas ele tá meio intimidado, assim, né? Com a presença e tal. E aí ele tenta pagar. Ele diz, eu não sabia o que estava acontecendo, por isso eu não paguei. Daí ele tenta pagar e daí o Scarpe diz, as regras são essas. 1, não fala quando eu estiver falando. E 2, dê uma moeda pequena se puder. Então o Scarpe é um cara super compreensivo. A gente já sabe que o Scarpe é amigo do cronista. Como que eles se conhecem, a gente não faz ideia, mas enfim, a gente sabe que São dois contadores de histórias, né? Contadores de história. Todos se conhecem. Ele pergunta aqui, esse trecho que eu gosto muito, que o Kvolf fala: o senhor conhece muitas histórias?
E aí o Scarpio responde: só conheço uma história. Muitas vezes, porém, uns pedacinhos parecem histórias inteiras. Ela cresce por todo canto à nossa volta, nas mansões dos Sealdimos e nas oficinas dos Seáldaros, nos montes tempestuosos, no grande mar de areia, nas casas baixas de pedra dos Ademrianos, repletas de conversa silenciosa. E às vezes a história cresce nas tabernas das ruelas miseráveis das docas, em Tarbin. E claramente ele entendeu que o Kvoth é uma história, né, por si só. Ele tá vendo ali alguém especial, o que pode ser um pouco cansativo, essa reafirmação toda hora de que o Kvoth é muito especial, mas nesse caso eu acho que ficou muito bonito, assim. Mas o Patrick ele sempre trata de um jeito diferente, né? Porque livros normalmente eles tratam tipo assim, eu sou assim. Ele não faz nada, mas o personagem ou alguém fala dele, fala, não, ele é assim. Não, eu sou assim. E aqui não, é tipo assim, o Kvoth é especial. Ah, tá, legal, que você é especial. Ele vai, faz algo e mostra que ele é especial. Tipo, ele tacando fogo no Pike. Aí você fala, não, opa, realmente ele é especial. Não, pô, que você é especial, pô, ele sabe bem. Aí tipo, ele é só um moleque ruivo de boa. Não, porque ele, quando tava tocando alaúde, com 3 anos, ele só não conseguia o acorde tal porque os dedos não alcançavam. O cara aprendeu a tocar alaúde até 6 cordas. Então, tipo assim, você vê que o Patrick ele faz sempre a reafirmação, não apenas falando que é, mas mostrando que é. E isso é um negócio que diverge muito de muita literatura que a gente tem hoje. E tem uma coisa interessante, porque normalmente, assim, falando de uma escrita mais tradicionalzona e mais clichê também. Não que o Patrick não caia em vários clichês, mas nesse caso aqui não é bem isso. Mas uma escrita mais tradicional, isso que o Bruno falou, de tu tá reafirmando o personagem o tempo todo, as pessoas normalmente estão reafirmando virtudes. Tipo, nobreza, assim, tipo, o cara ele é muito, sei lá, honrado, ele é muito benevolente, ele é um herói, ele... Verdadeiro, sabe? E ninguém fala isso do Kvoth, as pessoas falam, tipo, ele é muito talentoso. O moleque manja bem. E só que isso pode ser uma qualidade, pode não ser, né? E várias vezes não é pra ele. Porque isso cria arrogância, isso cria... E faz ele fazer cada vez mais merda. E ele tem umas atitudes que a gente, igual, tipo, taca o fogo num cara, assim, a gente vê ele fazendo aquilo, não é uma coisa que a gente vai achar, poxa, que legal, né? Isso não é uma coisa que um herói faria, assim, normalmente. Isso. E ele tá plenamente consciente, por mais que seja justificado ele querer o mal do Pike porque tirou tudo que ele tinha, então faz sentido. Não é ao mesmo tempo, né? Aquela coisa... Ao mesmo tempo, ele conscientemente vai lá e tira tudo que o cara tinha. Sim. E taca fogo nele. Além de acabar com tudo que ele tinha, os tesouros dele, né? Ele ainda machucou feio, menina. Então... Mas tu sabe que claro, é muito mais grave tu tocar fogo em alguém, mas me sensibiliza muito mais a consciência do Kvoth de que ele tava indo lá acabar com o sossego, né? Acabar com o lar, de certa maneira. E acabar com as relíquias dele, né? O lar e as relíquias do que a parte de machucar fisicamente, assim. Porque isso é aquilo que a gente volta... Né? Sim, é que a gente volta lá no primeiro capítulo mesmo, quando eles se conheceram, quando ele apanha e tudo mais, que a gente até comentou no episódio, que eles têm... Não é um personagem, tipo... Ele não aparece praticamente na história, ele só aparece nessas cenas. Mas é um personagem que cabe tanto características. Ele tinha características da primeira vez e ele teve nessa, porque quando ele entra lá, quando o Kvoth entra lá no esconderijo dele, ele vê que ele tinha desenhos, que provavelmente ele que fazia, que tinha as coisas que ele guardava, tinha um cacho de cabelo, uma fita, umas coisas muito assim. Então, mesmo que seja assim, meio parágrafo, o Patrick conseguiu colocar uma característica nele, que mesmo a gente estando na perspectiva do Kvoth, a gente consegue, pelo menos eu consigo, me simpatizar muito com o pai. Você fica com dó dele. Você fica com dó. Você se põe no lugar sensibiliza. dele, né? Isso, porque também é uma criança que tá vivendo foi uma largada situação... na rua, se perdeu, que teve que se adaptar e que também a gente não faz ideia de tudo que passou, mas por tudo que o Kvoth passou a gente imagina, né, que ele tenha passado mesmo. Então, acaba sendo muito triste. Sim.
E... Bem, logo depois disso, então, nessa mesma conversa, né, com o Scarpe, o Kvolf fala um pouquinho sobre... ele pergunta se aquela história era de verdade, e daí o Scarpe dá aquela respostinha dele, que não existe boa história que não toque na verdade. Há tanta verdade aqui quanto em qualquer outro lugar, eu acho. É uma pena, porque... Ah, não, isso eu perdi o que eu queria. Tá. Desculpem, ignorem o que eu li agora. É isso aqui, ó. Todas as histórias são verdadeiras, mas essa realmente aconteceu, se é isso que você quer saber. Mais ou menos. É preciso ser um pouquinho mentiroso para contar uma história direito. O excesso de verdade confunde os fatos. O excesso de franqueza nos faz soar insinceros. E aí o Kvolf responde, meu pai dizia a mesma coisa. Legal. De novo, a gente tá tocando na temática histórias aqui, como é que a gente conta histórias. E a gente não pode esquecer que a gente tá lendo uma história que tá sendo contada também. Sim. Né? O Kvolf tá contando isso aqui pro Divan. História dentro de história, que tem uma história dentro da história. É. Então, dentro da história que o Kvolf tá contando, Vai ter. ele diz isso. Ele faz questão de dizer que é preciso ser um pouquinho mentiroso pra contar uma história direito. Então, Que é uma coisa que a gente vê no livro todo, né? Que entra naquela questão também de como a notícia, a informação chega nas pessoas e como realmente aconteceu. Que geralmente é mais floreado, né? Uma coisa mais heróica ou mais vilanesca. E às vezes o que aconteceu é uma coisa bem mais simples. Tipo, não, a cidade foi destruída, tudo bem. Mas pode ter acontecido 1 milhão de coisas. Não necessariamente uma pessoa foi lá e destruiu tudo. Essa passagem aqui é uma passagem que eu não me lembrava quando a gente, lá no segundo episódio, discutiu a confiabilidade do Kvolf. Sim. Porque o que eu defendi lá é que assim, tá, tudo bem. É claro que ele pode tá desviando e tal, né? Claro que ele... Mas enquanto a gente não consegue encontrar uma inconsistência na história dele e atribuir isso a alguma intenção dele, eu acho que não tem por que a gente ficar desconfiando muito. Mas se ele, enquanto narrador, colocou essa frase dentro da história dele, aí eu acho que a gente tem que abrir o olho bastante. sim. Então, esse é meu... Eu tava meio errado lá atrás. Isso me lembra muito um livro chamado A Canção do Sangue, do... acho que é Anthony Ryan, o nome dele. Sei quem é, nunca li, mas sei qual é. Da trilogia A Sombra do Corvo. Ele trata isso de um jeito muito legal. Primeira vez que eu li, eu achei que começando ela, eu achei muito que eu tava lendo O Nome do Vento também. Porque, tipo assim, ele vai começando com essa ideia de contar a história na terceira pessoa e tudo mais. No caso dele é de um cara que foi preso, não sei o que. E aí ele começa a contar a história dele. Então, tipo assim, vai pra primeira pessoa muito nessa jogadinha e que nem o Patrick faz. Só que no final, isso é um spoiler do livro, se alguém vai ler o livro eu peço desculpas. É que tipo assim, no final você descobre que o que está sendo contado pro leitor e o que está sendo contado pra quem ele tá contando a história dele são duas coisas distintas. Que ele vai conversando e tal, aí você descobre isso porque assim, chega uma hora que ele pega e começa a dar diversos detalhes de um ponto da história. E você, como leitor, você tem todos os detalhes daquilo que aconteceu. Aí passa pro ponto em terceira pessoa, essa pessoa que tá conversando com ele, que tá contando a história, vira pra ele e fala assim, mas e o que aconteceu em tal canto? Nada demais. Aí você para, você dá aquela olhada assim, tipo... Ok. Então eu me pergunto se o Patrick também não tá brincando um pouco com isso, do tipo... Tá brincando com a gente até, né? Ou com a gente ou com o cronista. Tipo, pra gente a gente tá tendo toda a história e o cronista quando a gente vê ao final do terceiro livro, que o Patrick já falou que isso é só um primeiro arco. Então, tipo assim, em livros futuros a gente vê que a história do Kvolf, como foi contada pro cronista, é diferente daquilo que a gente recebeu, ou então se ele tá simplesmente zoando com todo mundo.
Só pra esclarecer que talvez quem tá nos ouvindo não tenha ficado muito por dentro, até porque isso foi uma manchete que foi compartilhada de uma maneira horrível na época. Ah, sim, verdade. Tu se referiu muito bem, assim, tipo, mas a questão é que talvez, né, quem tá ouvindo não tenha acompanhado muito bem a história do como é que o que o Patrick disse na época. Ele tava num painel e aí ele fez uma brincadeirinha assim dizendo: eu sou o único autor que convenceu os leitores a lerem um prólogo de 10.000 palavras. Isso não foi assim, ele chamou uma coletiva de imprensa pra dizer isso, né? Ele tava num painel respondendo perguntas e fez uma brincadeira. Ele é uma pessoa que tá sempre fazendo piada e tal. Tipo uma Comic mas o que Con isso da quer vida. dizer? Como? Tipo uma Comic Con. Isso. Só que isso não quer dizer... E daí tiveram várias interpretações muito deterministas, assim, de tipo... ele quis dizer isso, ponto. O Patrick não está dizendo que a crônica do Matador do Rei não se encerra em si mesma. Ele não tá querendo dizer que depois vão ter mais livros do Kvof. Ele não disse nada pontual. Ele disse que vão ter mais livros em Temerant. Sim. Né? E que isso tudo se relaciona. Sim. Então, e é claro, o Bruno tem razão, a gente pode saber mais sobre o Kvof em lançamentos futuros. Que não sejam na história do próprio Kvof. Não necessariamente. Enfim, a gente não sabe o que vem depois, né? Acho que nem Mas ele que pode sabe vir. mais detalhes. Mas enfim, eu acho só importante pausar aqui, porque na época deu uma repercussão muito maior do que deveria essa fala, mas é bom a gente... né? E um outro comentário, eu vou desviar um pouquinho, mas eu acho que é interessante a respeito do que tu estava falando sobre o livro do Ryan. Tem um filme antigão do Hitchcock que se chama Stage Fright, que é muito interessante também porque ele é um filme meio de suspense, assim, de quem é que matou, sabe? Umas coisas assim. E o início do filme, o cara foragido entra no carro da amiga dele, e conta por que ele tá fugindo. E aí ele diz que ele foi incriminado. E quando ele conta, aparece um flashback do que ele tá contando pra ela. Spoiler do filme também, tá? O flashback era falso. E na época, a audiência ficou de cara com o filme. Porque como é que tu vai mentir pra mim, o espectador? Mentir pro personagem, tudo bem, mas pra mim não, sabe? Então teve essa repercussão porque mexe mesmo com a confiabilidade. A gente não tá acostumado, menos ainda nos anos 40, né, a ver um filme... Nossa, Hitchcock era foda. A ver um filme que o flashback tá mentindo pra ti. Enfim, tem muito a ver com isso, né? Até que ponto a estrutura narrativa de o Kvof tá contando uma história pro cronista, a gente pode ler ela tão literalmente assim. Tem um livro e um filme também, um pouco mais atual, que é mais ou menos assim também. É o Gone Girl, né? A Garota Exemplar. Eu pensei exatamente nele. Até a metade dele é uma história. Quando chega na metade, que você acha que, tá quase acabando já, ele tá descobrindo o que aconteceu, a história vira totalmente do avesso, praticamente. Esse filme é muito bom. Quem não viu, assista. É muito bom. Eu não vi, mas agora eu já sei todo o filme, porque eu vi uma apresentação na faculdade sobre. Sério? A apresentação foi excelente, mas eu já sei todo o filme. Mas é muito bom esse filme. É que é baseado é uma virada livro, a cada... não é? É, baseado no livro. E aí, a cada virada, vocês ficam, meu Deus do céu. Dá um tapa na nossa cara. Assim. Bom, outra coisinha também que me deixou um pouco curioso, não sei como é que isso bateu pra vocês. Nas outras duas vezes eu não me lembro de ter notado isso. Mas aqui a cena teve sei lá, ela bateu um pouco diferente pra mim. Que é... O Kvof tá conversando com o Scarpe durante todo esse tempo, e o Scarpe, ele é muito simpático, mas ele é um pouquinho sarcástico, né? Quando ele fala essas coisas, tipo, tem que ser um pouquinho mentiroso e tal. E aí, no final, o Kvof diz... Mal mencionei, um tumulto de emoções confusas... O pai mencionou o pai dele, no caso. Um tumulto de emoções confusas brotou dentro de mim. Só ao ver os olhos de Scarpe me seguindo foi que me dei conta de que estava recuando, de costas para a saída, nervoso. Parei e me forcei a virar e sair porta fora. Estarei aqui, se puder, o Kvof diz. E aí ele diz de novo, ele tá contando a história, ele diz:
ouvi o sorriso dele, ouvi o sorriso na voz dele atrás de mim. Eu sei. Eu sempre li isso de uma maneira mais terna, assim. Do tipo, o Scarpe quer que aquele menino perdido esteja ali, ao quem ele se afeiçoou tanto. Dessa vez, porém, vindo depois de alguns sarcasmos pontuais, eu também achei meio creepy, assim, meio assustador. Meio, talvez, sugestivo esse sorriso, sabe? De, tipo, criando algum suspense. Claro que a gente não sabe muita coisa sobre o Scarpe ainda, mas isso aí me deixou com uma pulguinha, sabe? Até que... Sim, mas já Claro é um personagem que já foi mencionado, né? Na história, a gente já ouviu o nome dele. Então... a gente sabe que, sei lá, não é uma super traição porque o Kvof gosta dele, Sim. tanto que ele fala com o cronista. Mas me pareceu talvez um sorriso com uma segunda intenção, assim. Parece uma coisa meio que, tipo, de atrair mesmo. Exatamente. Assim, ele fala um eu sei com uma certeza, tipo assim, ele vai voltar e ele vai... Ele sabe que ele vai voltar porque ele falou o suficiente pra ele querer voltar. Que ele Exatamente. curioso. Bem, e assim a gente encerra, então, o capítulo 26. Mais alguma coisa desse capítulo? Acho que não, deixa eu ver Só uma aqui. coisa que eu achei legalzinho, assim, é que ele bebe, né, durante a história. E Aham. aí, cada gole, as crianças ficam, né, com... Ai, meu Deus, vai acabar a história. É uma forma de meio que ampulheta, assim, sabe? A cada gole é a areia caindo, assim, no tempo que ele tem pra contar a história. Eu achei legal essa forma que o Pet escreveu. São aquelas pequenas coisas, né, que criam uma característica pro livro, assim, pra escrita e tal. Enfim, então agora vamos pro capítulo 27, que se chama Olhos Desvendados. Ele é um capítulo curtíssimo, ele tem 3 páginas, 2 e pouquinho, na verdade. E ele é só uma sequência desse, a rigor, né? Tem uma descrição bem grande do que o Kvof vai fazer, ele tá caminhando e tal. Ele tá empolgadíssimo com ter mais histórias, mas tem alguma coisa no fundinho da cabeça dele que ele tá martelando pra ser lembrada e ele não consegue lembrar. Até que ele vê um padre, né? É padre a palavra mesmo? Sacerdote, né? Pra não correr o risco. Que tá passando de capuz e o rosto do cara tá oculto. Coberto, isso. Ele não consegue ver, tá como se fosse um rosto em sombras. E aí ele lembra da história, né, do Scarpe, que o Haliax é amaldiçoado pra ficar com o rosto em sombras. E ele também se lembra do rosto em sombras que o Haliax, que matou os pais dele, tinha. E aí, então, isso é essa grande epifania que ele tem nesse momento, né? E aí ele até brinca, né? Ele fala assim, vocês que estão ouvindo a história já perceberam. Mas... Já perceberam. mas lembra que a minha mente estava meio adormecida há 3 anos. Então, pra mim, foi muito mais difícil me lembrar disso. Porque a gente faz associação, acho que na hora, né? Quando a gente tá lendo. Sim. Então... Sim. Você vê o nome e você já lembra, mas realmente, ele não lembra. Ele fazia questão de não lembrar, né? Sim. E no final desse capítulo, então, ele volta a ter um objetivo, ele volta a ter alguma coisa movendo ele, né? Pra justamente tirar ele desse estado de só sobrevivência que ele tava em Tarbina esse tempo todo. E esse objetivo dele, ele até diz que, tipo, eu nem poderia esperar me vingar, mas eu quero saber a verdade. E isso, na minha leitura, é também uma espécie dessa necessidade do Kvof por histórias. Por querer saber, por querer entender a sua própria história, né? Entender no que ele tá metido ali. Qual foi a história que cruzou o caminho dele de verdade, né? E, enfim, comentários desse capítulo vocês têm? Não, esse capítulo ele é quase um interlúdio, né? Porque ele começa a preparar para aquilo que vai ser... Ele meio que dá uma preparada de terreno, fecha essa ponte entre o que aconteceu, mostrando esse arco desses 3 anos, e fecha a ponte já preparando para um novo passo para ele, que é realmente o que a gente vai ver que vai acontecer nos capítulos futuros. A única coisa que me chama a atenção nesse capítulo mesmo é esse mesmo questionamento que ele faz. Tipo assim, ele não tem nem esperança de se vingar, de conseguir matar o cara, até porque pela história o cara não morre. Então, como que vai vencer uma pessoa, sei lá? Uma pessoa, A coisa. não sei. Assim.
É uma coisa, sim, que você realmente não consegue imaginar como que vai se dar isso. Então, ele quer só entender mesmo o que aconteceu, o porquê. Porque, assim, ele sabe que foi porque a família dele, os pais dele estavam procurando a história, né? E aí, a gente sabe que, de acordo com a história do capítulo anterior, o nome dele, do Lange, no caso, ia se voltar contra ele, algo assim. A gente não sabe também como exatamente isso funciona. E acho que é só isso que me chama a atenção nesse capítulo, porque eu fico me perguntando a mesma coisa, né? Como que vai resolver isso? Bem, então a gente fechando essa nossa conversa sobre o capítulo 27, sem spoilers, agora a gente vai entrar então na nossa sessão de spoilers liberados. Então, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, na novela da Auri, no Conto do Bast e no Old Holy, e eventualmente em outros Coisas que possíveis vão sair. spoilers. E outros possíveis spoilers que o Patrick possa ter dado em outros momentos, né? Não sigam agora, parem exatamente aqui. E agora vamos voltar então pro capítulo 26, recheadíssimo de spoilers, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta pra vocês. Que eu tenho muito... Vocês, talvez nessa altura, já saibam que eu sou uma pessoa que especula muito pouco, assim. Eu não consigo fazer muitas teorias sobre coisas. Mas o Scarpe é um personagem muitíssimo misterioso, né? Sim. Demais. E eu não tenho a menor ideia do que pensar sobre ele, sabe? Como é que ele sabe dessas histórias todas? Por que ele tá lá? Por que ele sorri quando o Kvolf vai embora? O que tá acontecendo, sabe? Cara, assim, uma que eu já ouvi e que faz um pouco de sentido é que o Scarpe, ele teria ele seria meio que um Amir. De modo que ele conhece tudo porque ele estudou tudo, ele quase que vivenciou tudo, então ele tem esse conhecimento da história por conta do que ele passou. Só que aí, tipo, você cria um personagem com a grandeza toda dessa, e você pega e cita ele uma vez, duas vezes. Pois é, uma coisa que pode corroborar, mas que não é muito forte também, é só uma possibilidade, é que o Ktei diz pro Kvolf que ele já esteve mais perto do Zamir do que ele imagina, né? Ah, sim. E isso aí nos deixa catando o Zamir no livro. A gente vai falar de vários outros que são possíveis Zamir em algum momento. Como aquele cara do Loren lá, que só aparece uma vez também. Sim, o Edemaru, aquele, né? Enfim, a gente tem várias possibilidades de possíveis Amir aí. Talvez até o próprio Loren. Enfim, a gente pode ir procurando eles no livro e tentando achar indícios. É possível que seja o Scarpe, ao mesmo tempo que eu me pergunto que se fosse isso, talvez a gente já tivesse achado alguma evidência. Né? Porque se o Patrick plantou lá na frente essa dúvida na gente, a gente obviamente vai voltar aos livros pensando nisso. Então ele deve ter deixado pistas que a gente não achou. Mas é possível. Algumas especulações que eu vi sobre isso, eu confesso que eu achei tudo meio doida, tá? Mas eu vou trazer pra gente botar em discussão. Enfim, se tiver algum mérito, talvez a gente encontre aqui. Mas tem isso, né, dele ser um Amir. Tem algumas pessoas... Isso tá na wiki na Kingkiller Fandom Wiki. A wiki é boa zona. Tem muita coisa legal ela lá. super me ajuda às vezes pra fazer as relações e tal. Mas, enfim, aqui diz que tem pessoas que suspeitam que o Scarpe seja o Celitos, e aí relacionado como um dos Amir original, né? Sim, já tinha ouvido isso também. E outra teoria, essa eu acho bem mais doida, mas diz que o Scarpe seja o Ktei, porque é a partir da revelação que ele faz pro Kvolf que o Kvolf começa a ir atrás do caminho que eventualmente vai criar o caos e... Nossa. Essa eu já achei mais viajada também. Eu não sei se eu não concordo muito. Não, a do Celitos, ela é mais comprável, digamos assim.
Ainda que falte muito, né, pra gente... Tem um argumento pra essa dos Selitos aí que eu não consegui decifrar muito bem o que eles querem dizer com isso, mas eles dizem que as pessoas que defendem essa teoria dizem que a linguagem do Scarpe, quando ele tá contando a história do Lanry, pode ser uma evidência. E talvez isso tenha a ver com ele tá... Enfim, ela é uma história que claramente demoniza o Lanry, né? E a gente sabe que não é todo mundo que pensa assim. A Dena, por exemplo, a versão que ela tá compondo, né, tem outro entendimento. Que aí também traz pra outra coisa, que é só que você falou da Dena e eu lembrei que tem a teoria de que a Dena eu já vi teorias de que ela estaria sendo treinada pelo Chandriano, ela estaria sendo treinada pelo Amir, ou até mesmo ela seria um Chandriano, um dos Chandrianos. Normalmente a teoria mais comentada a respeito disso, e que é mais ou menos bem aceita, eu não sei muito bem se eu concordo ou não, mas é a de que o Bredan, possivelmente o mecenas dela, né? A gente vai mais pro final do Nome do Vento parar e falar com detalhe dessa teoria, mas só pra fazer a menção aqui, de que o Bredan, o Mestre Freixo, possível e provável mecenas dela, seja o Gris, né? O Cinder. Gris, Cinder, isso, esse cara. E, enfim, isso corrobora bastante daí porque que a versão dela é favorável ao Chandriano. Mas tem uma coisa que a gente normalmente... que as pessoas chegam nessa conclusão, mas elas não se perguntam. Que é, da onde é que vem a versão do Scarpe, então? Porque a gente tá assumindo que a versão que o Kvothe ouviu da história é verdadeira porque ele tem alguma evidência. Tipo, o Chandriano matou a família dele, o que é chato, né? Então talvez eles não sejam legais mesmo. Mas aí também ele acabou de tacar fogo no garoto, então... Como? Só tacou fogo de nada. Quem nunca? Então, talvez ele também não seja muito legal. Pois é. Né? E bem notado isso, porque a gente tem que cuidar pra não comprar tantos argumentos dele, né? E aí se perguntar, por que o Kvothe acredita tanto na história do Scarpe e não na da Dena? Ok, ele tem bons motivos. Mas da onde é que vem a história do Scarpe e por que o Scarpe tá contando ela assim? E ele, assumidamente, diz que tem um pouco de mentira. Então, enfim, contrastar nessas versões é muito complicado, mas muito interessante também. E tem também que existem a teoria, eu não lembro se existem os relatos de que sabe-se que os Amir são os fins justificam os meios. Então, tipo assim, eles dizem estar fazendo algo pelo bom, pelo bem, mas não necessariamente. Sim. Então, tipo, isso pode estar mostrando exatamente um pouco disso, do tipo, então, como eles só fazem os fins justificam os meios, eles fazem aquilo que for necessário pra adquirir aquilo que eles querem, que eles julgam ser bom. Será que eles são realmente bons? É engraçado que todas essas histórias que tem no livro, ela tem muito isso, tipo, nenhum deles é 100% bom. É igual na história do Telo, que a gente viu no outro capítulo. Eles sempre ficam nessa que margem basicamente acinzentada. Tipo, o cara, ele é o salvador de todo mundo, mas aí ele sai martelando as pessoas e também ele não tava nem aí, se ele largou as pessoas lá num mundo horrível e ele achava que era culpa das pessoas mesmo. Sim. Então, tem muito isso na história. Não tem um lado certo. Parece que nenhuma das histórias tem um lado certo. Aliás, deixa eu voltar e atentar pra uma coisa que eu tava pensando aqui. Nada a ver com o que a gente tá falando. Mas lá na história, onde os grandes nomeadores são mencionados, né? O Aleph, a Lyra e o Yax, tem uma ausência interessante. Claro que o cara podia só não estar vivendo naquele mesmo período de tempo. Mas sempre que a gente se fala de o grande nomeador... Taborlin, né? Claro que ele pode ser só muito mais novo, ou muito mais velho, enfim. Mas como é uma lenda, e isso mistura muitas coisas de temporalidade, é interessante ele não...
Não tá aí. E até sendo uma história pra crianças, né, que ele tava contando, Sim. tá por linha, e parece ser uma lenda que todas as Que todos crianças conhecem, conhecem. é. Então, É. E, bom, é isso. Desculpem, eu super interrompi um raciocínio interessante. Tá, outra coisa. Especulamos o Scarpe. Vamos falar então um pouquinho agora da história. Nossa, a gente vai agora entrar na história. Só uma hora Um de spoiler. podcast. Bem, a gente sabe então que a Guerra da Criação, como o Scarpe menciona, ela também é mencionada por outra personagem, lá no Temor do Sábio, que é a Feluriana. Aham. E a Feluriana explica um pouco sobre a Guerra da Criação. Ela explica que entre dois grupos de seres que conheciam o nome das coisas, tinha uma grande divergência, que era um deles se contentava em conhecer e conviver, e esses seriam os humanos, né? E o outro queria transformar, e esses é o que hoje em dia são os encantados. Então, aqui, contextualizando a história que a gente está ouvindo, o Lanry, o Celitos, a Lyra, essa galera aí, pelo menos no início da história, eles são os humanos, eles são as pessoas que se contentam em conviver com a nomeação. Talvez a transformação do Lanry em Haliax, e hoje em dia ele ser um Chandriano, portanto, né, ser alguém que está mais pro lado de encantado do que de humano, Sim. tem a ver justamente com esse entendimento de o que fazer com a nomeação. Uma boa. E já o Yax não, né? O Yax é um... é o cara que rouba a lua e leva ela pro Sim. Fey lá, pro encantado. eu não sei, porque assim, eles não explicam exatamente o que é essa guerra, né? Essa guerra da criação. A gente não sabe exatamente. A gente sabe que tinha um império e que o império estava conquistando as cidades, mas a gente não sabe exatamente quem eram essas pessoas ou por que começou isso. E eu fico pensando se talvez não tenha uma ligação entre isso, entre os encantados e os humanos, e talvez um lado que queria transformar e um outro que não queria. Sei lá, é muito... Porque tem um vácuo de informação muito grande, então Sim, é não é até nada difícil muito de palpável, teorizar. É Isso. contraditório, né? É, porque assim, quando exatamente se separou os encantados dos humanos? Porque basicamente a história deles é a mesma. Eles viveram na mesma quantidade de tempo. Mas aí tem os marcos do percurso, que meio que eu entendo que separam, né, os mundos atualmente. E aí na história do Telo tinha a versão de que no começo o mundo andavam humanos e demônios, no caso, que eles chamam. Mas pode ser que esses demônios eram os próprios encantados, que eles entendiam como demônios. Então, eu sinto falta de entender isso, entendeu? Eu queria ter algo que eu pudesse entender exatamente quando separou isso, por que separou e que guerra foi essa que aconteceu. Eu vou te dizer que assim, eu tendo a desconsiderar um pouco a história de Telo quando eu tô pensando no passado do mundo. Do mundo de Temerant, no caso, não no nosso. Nesse eu desconsidero mesmo. Mas, enfim, eu tendo a desconsiderar um pouco ela porque ela me parece muito, sei lá, a Bíblia, sabe? O mito. Não, então, eu não desconsidero justamente por isso. Porque eu vejo nesse sentido, tipo, tem a história que aconteceu, digamos assim, e tem a história da parte religiosa, que eles pegam alguns detalhes do que aconteceu e acrescentam a parte deles pra fazer sentido com o que eles querem passar. Mas nunca é uma história totalmente do nada. Se você for pegar, sempre tem realmente ligação com coisas que tem em outras culturas, em outras versões, em lendas, em relatos antigos e tudo mais. E também deve ter algum propósito naquela história ter sido contada, além de só nos contar como é que é a religião lá. Isso. E, embora eu sinta também que o objetivo tá bem cumprido se for só nos contar um pouco sobre a religião, porque a gente realmente não sabe muito. É só pra ter ideia de como funciona o mundo, né? Mas de qualquer maneira eu concordo contigo, Rayane. Eu acho que tem elementos lá, tanto que a gente discutiu eles, né, no outro episódio, mas eu não sei se... Eu acho que lá o que é dito lá é muito mais fraco do que o que é dito aqui, entendeu? Sim. Até porque aqui a gente tem Yax, a gente tem
Lanry, Não, sim, Haliax. os personagens que a gente vê, É. né, digamos assim. Mas, ao mesmo gente tempo, conhece. também entra naquela coisa que eu comentei, né? Do fato do... Tanto Haliax quanto o Encanis, ambos ficarem na sombra. Sim, sim. Uhum. Isso aí me deixou pensando bastante. Desculpa, cara. Outra coisa também que é spoiler que tem aqui nessa parte da Guerra da Criação é que eu levantei a pergunta, né, na parte sem spoilers, sobre como o Lanry se tornou um nomeador poderoso do nada. E daí a gente até comentou, bom, ele tem metade do nome do Yax agora, como Haliax, enfim, tem 1000 possibilidades. Mas a gente tem que lembrar que o Lanry se encontrou com o Uktei em algum momento, Sim. nesse intervalo de tempo. E talvez aí é que ele tenha Vocês mudado acham que algum. pode ser também pela Lyra, sei lá? Alguma O coisa sacrifício envolvendo da o Lyra. sacrifício dela? Não sei. Tornou ele um grande nomeador. Tipo, o poder dela passar pra ele. Consumiu o Talvez. coração dela. E a vida É a também, vida, algo porque ela tipo. morre, né? Logo É, depois sim. que ele volta. Não sei se alguma coisa... Sei lá, né? É bem possível. Ele encontra com Ktei exatamente pra pegar... O quê? Ele tá tentando reviver ela. É rever ela, isso. Eu lembrava que era alguma coisa a ver com a Lyra. Ele Então, tava... eu Vai lá, tendo fala. a concordar com a hipótese da Júlia, que é ele, no caso, vamos supor, a vida dela, as habilidades dela passaram pra ele quando ela conseguiu trazê-lo de volta. E daí ele queria tentar fazer o mesmo, tipo, igual ela trouxe ele de volta, ele queria trazê-la de volta, mas ele não sabia como, justamente porque ele não sabia como usar. E aí é por isso que ele saiu procurando, mas o poder já tava com ele, entendeu? Ele só não sabia exatamente como fazer funcionar. É possível. Faz sentido. Embora por enquanto tudo seja só possível, mas é uma hipótese que tem, né? Ela consegue ser sustentável. Essa conversa dele com o Ktei me lembrou também da hora que ele fala que até a loucura foi negada a ele, porque o Ktei, de alguma maneira, ele é um choque de realidade, né? Sim. Sim, nossa. Então o Lanry, ele foi obrigado a encarar a realidade, por isso a loucura é negada pra ele. E a última coisa que eu separei da história, talvez vocês tenham mais aí, mas é um pouco esse nosso questionamento sobre os nomes. Porque, a gente sabe que as coisas meio que têm um verdadeiro nome, né? Tem um nome pelo qual elas são chamadas e tal. E a gente tem 3 nomes pro Lanry, na verdade. A gente tem Lanry, Haliax e Alexel. Que é o nome que a Shirin dá lá em Ademri, no segundo livro, quando ela fala o nome do E Chandriano. é quando o Bashi se caga de medo. Exatamente. Então, qual é a relação entre esses nomes, né? Onde é o que é o nome? O nome verdadeiro aparentemente é esse último. Mas por que ele muda de nome? Sim. Se não tem necessariamente um sentido de mudar, se ele tá só mudando o nome externo dele, não o interno. Mas aí que tá. E- Será que ele ter se tornado, qual é que é o nome mesmo? Axel? Alaxel. Alaxel. Será que, na verdade, Alaxel não se tornou o nome dele quando ele se tornou Haliax? Sim, mas então, por que ele precisa de... Por que ele tem 2 novos nomes, entendeu? Não, sim, mas é que nem, por exemplo, a Feluriana. Você lembra que quando ele domina, o Kvoth domina a Feluriana, ele fala o nome verdadeiro dela. Eu acho que seria algo mais ou menos nesse quesito, do tipo, toda pessoa ela vai ter 2 nomes, o nome público, digamos assim, e o nome privado. Que o privado é aquele que te dá o poder e o conhecimento sobre a pessoa, assim como você tem o nome do vento, o nome da pedra e etc. Eu acho que é exatamente isso. Quando ele se torna Haliax, é quando ele adquire esse nome novo. E aí ele usa o nome de Haliax. Eu vou até depois olhar, mas eu acho que ele não consegue fazer nenhuma comparação entre os 2 nomes. Mas, e tipo assim, quando ele era Lanry, o nome verdadeiro dele era outro. Entendi. Assim como a Então, teoria eu- de que
a Auri, por exemplo, dá o novo nome do Kvoth, que faz com que ele se torne Kut. Então, essa questão do nome, eu já acho que tem mais a ver com essência, com tipo, conhecer do que o nome em si. Acho que eu já falei isso antes, né, na parte Sim. da nomeação de coisas, mas o que me faz mais acreditar isso é justamente a história. Porque o Selitos, ele amaldiçoa, né, o Lanri com o nome dele, falando que o nome dele ia ser... É o que mesmo ele fala? Que ia perseguir, um negócio assim, né? Ia virar um tormento pra ele. Isso. Mas eu não acho que é só tipo o nome Lanri. Todo mundo vai falar Lanri e vai acontecer alguma coisa. Não, porque as pessoas contam a história. As pessoas... Não é todo mundo que sabe, mas também não é algo totalmente desconhecido. E não sei mesmo do Aliax ou desse outro nome aqui que eu esqueci. Mas nesse caso, e eu acho que é aí que entra até a parte dos pais do Kvoth, é que assim, quanto mais você vai conhecendo, se aprofundando, você vai chegando perto de descobrir esse nome, que não é necessariamente um nome, é algo que faz parte da pessoa, entendeu? Uhum. Não sei se eu consegui explicar direito, mas... Não, eu te entendi. Eu te entendi bem, na verdade. Só que ainda assim o que eu fico confuso é com a troca dos nomes, com a necessidade de trocar o nome. Nome externo, digamos, entendeu? Isso também é um pouco esquisitinho, mas eu acho que é a mesma questão do quote, Kvoth e tudo mais. Acho que a gente tem capacidade, a gente no caso, o personagem, e a gente mesmo, não sei, de se adaptar a cada situação, né? Então, cada momento daquele é um nome diferente que ele tem. Tipo, na primeira fase da vida dele, ele era Lanri porque ele era uma pessoa. Aí depois ele virou Aliax, porque aí ele virou outra pessoa. E aí quando chegou nesse... Como é que é o nome desse aqui? Deixa eu achar. Alex, não sei. Alaxael. E aí ele pode chamar de Alex. Mundo. Vamos chamar de Alex, que é mais fácil. Mais fácil. Então, quando ele virou o Alex, ele tava no mundo dos encantados e tudo mais, digamos assim, é uma outra identidade que ele tinha, entendeu? Porque assim, o Kvoth também, quando ele chega lá na... Como é o nome daquela cidade? Que tem as mulheres... Adeline? Isso. Mas já tem. Exato. Ele também ganha um novo nome lá. Né? Isso. Ele também ganha um novo nome lá. Ele recebe um nome novo, né? Então tem muito isso. Você chega num lugar, às vezes, pra você aprender ou se adaptar, acontece isso. Então nada impede de que quando o Lanri, Alex chegou no mundo dos encantados, ele ganhou um novo nome também pra fazer parte, né? Da população e começar a aprender e tudo mais. Que é a mesma coisa que acontece com o Kvoth lá. Nessa cidade. Tá um pouco mais palpável, assim, então faz mais sentido. Eu acho. Aí eu acho que pra mim explica porque o Bast tem mais medo desse nome do que dos outros. Porque ele conhece por esse. Acho que sim. Bom, mais alguma coisa de spoilers no capítulo 26? Acho que não, acho que eu só tinha mencionado lá naquele comecinho a parte dos nomes dos 4 nomeadores, né? Que era Aleph, Lyra, Selitos e Yax, que me lembrou o Jax, né? Da historinha da lua. Mas acho que a gente pode comentar não, esse é. Mas aí eu acho que a gente pode comentar no outro que também tem isso. Acho que é só isso mesmo. Então tá, no capítulo 27 eu só tenho um comentário. O problema é que eu não anotei a página. Como ele só tem 3, eu vou conseguir encontrar facilmente. Mas... é uma referência que... Uma referência que... Eu acho que é o Kvoth narrador que faz, não o Kvoth menino, né? Não, o Kvoth tá contando a história aqui. Ele faz uma referência bem disfarçadinha a roubar a lua. Sim. Eu tô procurando aqui, acho que bem no final. Aqui, ó. Ele fala exatamente quando ele tá falando sobre o que ele... Que nem adianta ele querer se vingar do Chandriano. Ele fala, tipo... Mas mesmo que tenha jurado, no fundo eu sabia que isso era impossível. Tarbin me ensinara duramente a ser prático. Matar o Chandriano? Matar Lanri? Como eu poderia sequer começar? Teria mais sorte se tentasse roubar a lua.
Então aqui ele tá... Isso é uma referência que a gente só pega quando a gente já conhece o caso da pessoa que Sim. realmente roubou a lua, né? Sim. Sim. Que é o Iax, que estava na Guerra da Criação. Que foi mencionado também, né? Foi mencionado agora há pouco. Né? Algo mais, pessoal? Não, acho Acho que que só não. isso. Acho que só isso. Então, depois de 1h15... depois, então, desse programa que foi super denso, super cheio, a gente está encerrando por aqui. Para quem quiser se comunicar com a gente, quiser dar suas sugestões, comentários, elogios, críticas, tudo isso, pode nos encontrar nas redes sociais que a Rayane vai passar para vocês agora. Se de preferência vocês tiverem teorias também sobre isso que a gente falou, que a gente não faz a menor ideia, fiquem à vontade, porque a gente está aceitando. Mas vocês podem encontrar a gente no Facebook, Os Quatro Cantos, no Twitter, que é Os 4 numeral Cantos, e no e-mail também, que é podcast Os Quatro Cantos, tudo por extenso, @gmail.com. E nos programas, no Spotify, no SoundCloud. A gente ainda está tentando algumas outras plataformas que vocês sempre acabam pedindo. A gente está vendo um jeito de conseguir colocar os episódios nessas novas plataformas e esperamos conseguir o mais rápido possível. E tem o Instagram também, né? Que é Os 4, também numeral, Cantos. É a mesma É o coisa do Twitter. podcast Os Quatro Cantos. É o podcast tem também. podcast. Então tem podcast, Os 4, numeral, Cantos. Mas também vai estar E é tudo na isso. descrição, eu acho, né? Sim. Sempre tá lá na descrição. É porque acaba que eu sempre digo que eu vou anotar isso pra falar pra vocês, mas eu nunca anoto. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso que a Rayane mencionou sobre as plataformas. A gente já entrou em várias, tá? Eu sei que todo mundo quer que o programa esteja na sua plataforma favorita e óbvio que tem todo o direito de pedir. É um pouquinho lento só o processo, tá? Então a gente vai entrando aos pouquinhos nas que a gente ainda não tá. Tem algumas que tu só consegue tentar depois de ter tantos episódios. Tem outras que tu não consegue achar onde é que tá o botão lá pra tu se inscrever. Então, vai entrando aos pouquinhos, tá? Não parem de nos incomodar com isso, porque a vão gente mandando tem que ir fazendo mesmo. E é isso aí. A gente Se vai não for pro conhecendo as episódio que vem, vai ser pro outro, e é isso aí. Conforme vocês vão mandando, a gente vai conhecendo e descobrindo até, porque A gente não sabe muitas a tudo. gente não sabia que existia, e conforme vocês foram falando, a gente foi procurar. Então, continuem mandando. Uma outra coisa que eu preciso avisar agora também é que a gente já fez essa proposta desde que o programa começou, e agora chegou a hora, de que a cada 10 episódios a gente vai dar uma pausa na leitura do Kvolf para fazer um episódio especial, que é comentando temas, né, que tem a ver com o Nome do Vento, mas daí o episódio todo é temático, a gente não vai discutir os capítulos em específico. Pro nosso primeiro especial, que vai ser o nosso próximo episódio que vocês vão ouvir, a gente vai receber um convidado, surpresa ainda, não vou... Quando chegar mais pertinho, quando a gente tiver gravado e tudo, vai ser anunciado devidamente. Mas a gente vai discutir, então, a relação entre a Crônica do Matador do Rei e uma obra que é vista muitas vezes como uma super influência do Patrick. Às vezes ele é acusado até de plágio, e a gente vai discutir um pouco isso também. Mas que é Terra-Mar, da Ursula Le Guin. A gente vai estar se restringindo um pouquinho a falar do primeiro livro, que se chama O Feiticeiro de Terra-Mar. Ele é publicado no Brasil, é baratinho, fácil de encontrar, foi pela editora Arqueiro. Então, se vocês quiserem ler ele para participar do debate, né, com a gente, para poder se aprofundar também, em quais são as semelhanças, quais são as diferenças, onde é que está a influência, é isso que a gente vai fazer no nosso próximo episódio. Para além disso, eu tenho que também avisar que agora a gente vai ter um breve hiato, que é por questões de agenda mesmo. A gente não vai conseguir reunir o número necessário pelo próximo mês para que a gente possa gravar. Então, durante um tempinho, vocês vão ficar sem episódio até que saia daí o nosso especial, e aí a gente volta normalmente com os episódios 11, 12, etc. Certo? Então a gente volta em breve com o nosso especial e depois com o nosso 11º episódio. No 11º, a gente vai discutir dos capítulos 28 até o 31. Então é isso, até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Tchau, até gente. mais.